E as pessoas, meus amados irmãos, que abandonam Jesus, às vezes não percebem a seriedade dos pequenos passos que a levam a abandonar o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor não acontece da noite para o dia. É algo gradual, devagar. E gradualmente, pouco a pouco, você vai se afastando do seu primeiro amor. De forma, meus amados irmãos, que às vezes demora 10 anos para a pessoa, como o filho pródigo, Lucas capítulo 14, verso 17, cair em si e pensar: esta pessoa não sou eu? Como que eu abandonei o meu primeiro amor? Esta pessoa não pode ser eu, porque eu lembro de quem eu era, eu lembro de como era gostoso congregar com os irmãos, eu lembro quando eu era um zeloso cristão, quando o fogo do Espírito ardia no meu coração, quando eu amava pregar o Evangelho, eu lembro como eu amava estudar a palavra de Deus. E isso aconteceu comigo, meus amados irmãos. Eu gradualmente me afastei de Deus, de forma que eu fiquei anos e anos, mais de 15 anos longe de Deus. Pequenos passos me levou devagarzinho a afastar de Deus. E o inimigo é tão sorrateiro, tão inteligente, que demorou-me anos para cair em mim e pensar: esta pessoa não pode ser eu, porque eu lembro do amor que eu tinha pela comportagem. Eu lembro que quando no colégio interno eu era a pessoa que mais gostava de pregar, como eu gostava de bater na casa das pessoas e vender grande conflito e de dar estudo bíblico. O que aconteceu comigo? E a próxima coisa que aconteceu na minha vida foi o mundo das drogas, o mundo das obras infrutíferas das trevas, que só mencionar me traz vergonha. A vida do crime, a vida da prisão, eu vivi tudo isso. Espante-se. Tudo que o inimigo faz com uma pessoa que não percebe a seriedade dos pequenos passos. Então eu estou conversando com os jovens da igreja, me escute em nome de Jesus, preste atenção nos pequenos passos. Pequenos passos levam a uma grande decisão. Hoje escolha estudar a Bíblia, escolha aprender sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre Daniel 8,14, sobre todo o pilar das doutrinas da nossa igreja, o santuário. Escolha hoje ser de Jesus. Pequenas escolhas levam a uma grande decisão, tanto para o bem como para o mal. Então hoje eu escolho não estudar a Bíblia porque eu estou cansado. Amanhã eu decido não dar estudo bíblico, cheguei cansado do serviço. Vou ver a Netflix. Isso não é condição mental para estudar a palavra de Deus. Quando você menos percebe, meus amados irmãos, nós não entendemos com quem nós estamos lidando. O inimigo está com uma vassoura prestes a varrer a muitos. Satanás está irado, pouco tempo lhe resta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente de Deus, a igreja. Ele está em guerra contra a gente. E ele está vencendo de muitos cristãos que não abrem os olhos. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui um grande problema. Obrigado pela música, pode deixar a música. Porque Deus disse para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti isto. E, meus amados irmãos, Deus deseja perfeição. Com um defeito de caráter, a gente não pode ir para o céu. Meus amados irmãos, a obra de purificação acontece agora. Com a mesma disposição que a gente for para o sepulcro, será a mesma disposição que nós voltaremos. Se quereis ser santos no céu, precisais primeiro ser santos na terra. O seu caráter não é alterado pela morte ou pela ressurreição. Não existe varinha mágica. Você não morre no pecado e acorda comprando o hino de Moisés. Você não morre com o pecado acariciado e acorda no céu tocando harpa. Não existe isso. A obra de purificação é agora. Ao homem compete a morte o quê? Uma vez, depois disso o juízo. E a igreja de Éfeso tinha esse problema, mas Deus sempre traz a solução. Diga amém. Amém. Esse Deus maravilhoso que sempre nos traz uma solução. Ele disse 3 passos para o reavivamento espiritual da igreja do primeiro selo. Ele disse 3 coisas, escute em nome de Jesus. Lembre-se, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Amém. E no desenvolvimento deste sermão eu vou falar sobre esses 3 pequenos passos e nós concluímos. Primeiro, lembre-se, nós só podemos temer o futuro se esquecermos como Deus nos guiou no passado. Lembre-se do seu passado, do que Deus fez por você,
do país que Ele te trouxe, das oportunidades, das pessoas que Ele colocou na sua vida. Lembrar é muito bom. Nós somos muito ingratos. Você agradeceu a Deus por ter acordado nesta manhã? Pelos seus 10 dedos na mão, os 10 dedos no pé, dos quais você não queria que faltasse nenhum. Agradeceu do fato de respirar, de simplesmente ir no banheiro e conseguir urinar sem nenhuma dor, enquanto milhares de pessoas têm incontinência urinária. Pessoas sofrem simplesmente por urinar. Você agradeceu a Deus pela comida que você come, pelo trabalho que Ele te deu, pela família linda que Ele te deu. Lembre-se. Ora, você se lembra daquele dia gostoso, aquele dia lindo? Eu estou falando do dia do seu batismo. O dia que você decidiu entregar-se a Deus. Você se lembra desse dia? Do seu batismo ou do rebatismo? Que você entrou nessa água todo comovido. Dá para quase ver uma asinha saindo das costas, né? Lembre-se desse dia, do pacto que você fez com Deus, com seu compromisso de fé, as suas promessas. Você lembra disso? Lembra quando a Bíblia era o seu livro preferido? Quando você se recusava a ver os diabólicos filmes de Hollywood, porque você queria passar o seu tempo proveitoso com Deus? Lembra quando você escolhia o que comia e o que vestia, porque você sabe da mordomia cristã e o que Deus espera da sua igreja? Lembra daquele tempo que você amava Deus? O seu prazer era entender os mistérios de Daniel, as revelações do Apocalipse. Você queria entender as 2.300 tardes e manhãs, queria sabê-la explicada com os olhos vendados ou fechados. Lembre-se disso. Mas esse é apenas o primeiro conselho, porque lembrar não é o suficiente. Porque Deus requer do seu povo completa reforma. Então vem o segundo passo, que é o arrependimento. A palavra arrepender-se biblicamente é traduzida pelo termo hebraico Nashum, que significa, amados irmãos, sentir-se triste, contristar-se, seguido de mudança de direção e de mente. Exemplo, vocês entenderam? Ou querem que eu repita? A palavra arrepender-se significa, preste atenção em nome de Jesus, lembra do segundo favor, preste atenção. Sentir-se triste, contristar-se, seguido de mudança de direção e de mente. Entenderam? É como se você estivesse indo para o norte e colidisse com Jesus, e agora o seu caminho não é mais o norte. Qual é o seu caminho? É o sul. Isto é um arrependimento sincero, mudança de mente. Sabe aquele pecado acariciado? Todo dia você pede perdão, mas todo dia você continua cometendo ele. Isso não é um arrependimento sincero. Porque arrependimento é confissão, entrega e a gente estuda, a gente ensina isso no estudo bíblico. E abandono. O pecado que é sincero, o arrependimento que é sincero, ele tem um abandono. O pecado deve ser abandonado. Não brinque com algo que pode te matar. O pecado mata. Hebreus 2, verso 9, visto que somos feitos de carne e sangue, nisso também ele se tornou participante, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tem o poder da morte porque é o pai do pecado. Não brinque com quem te mata. E, meus amados irmãos, isso que é um arrependimento sincero, um arrependimento que te deixa contristado. E não me diga que você não tem nada para se arrepender. Nós temos. Quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais nós sentimos a necessidade de se arrepender. E a maior evidência que a pessoa está longe de Deus é quando ela diz: eu estou bem, não tenho nada do que me arrepender. Você já leu todo o livro de Daniel? Quantos capítulos tem no livro de Daniel? Igreja, quantos capítulos tem no livro de Daniel? Amém, irmão. Diga amém para a irmã, igreja. Amém. Um amém mais forte. Amém. Nós somos ou não somos mais conhecidos como a igreja do estudo da palavra? 12 capítulos. Você já leu o capítulo 9 e a oração que Daniel faz para o seu povo? Você lembra o que ele disse na oração?
Daniel, nos 12 capítulos, a Bíblia não relata nenhum pecado de Daniel. Não estou dizendo que ele nunca pecou, mas a Bíblia não relata nenhum pecado da vida de Daniel. E quando ele foi orar a Deus, sabe o que ele disse? Senhor, perdoa-nos porque nós pecamos contra